Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. E, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. No tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito às subvenções fiscais, né? Com relação àquelas subvenções que podem ser excluídas da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social para fins de tributação e também, é lógico, não tributa para fins das contribuições do PIS e da COFINS. Nós temos aqui em pauta uma solução de consulta, ela não é de agora, é do ano passado, a solução de consulta número 12, de 25 de março de 2022, mas é importante abordar esse tema, que essa solução de consulta às vezes passa desapercebido, né, pelos contribuintes e por todos, e a Receita Federal tratou aqui sobre uma questão que envolve tomada de crédito presumido como subvenção. E no bojo dessa consulta, o que a empresa consulente tinha, ela dizia que ela tinha créditos presumidos do ICMS por um lado, certo? E por outro lado, para ter direito ao crédito presumido, ela estava obrigada a fazer um estorno de créditos de ICMS. Pois bem, no caso, a consulta então era os procedimentos de exclusão do crédito presumido e tratamento em relação a essa estorno do crédito de ICMS que ela estava lançando como uma despesa dedutível. Pois bem, a Receita Federal, ao analisar a consulta, o teor da consulta e toda a matéria, concluiu, a resposta da solução de consulta é nesse sentido, de que o contribuinte, o crédito presumido, atendendo todas as condições como subvenção e coisa e tal, ele tinha o direito de excluir da base de cálculo das contribuições do imposto de renda, da contribuição social e das contribuições PIS e COFINS. Mas que o estorno do ICMS que estava sendo feito em atendimento à legislação do crédito presumido, esse estorno seria uma despesa indedutível para fins do imposto de renda e da contribuição social. Então vai aqui um alerta, né, um destaque para todos aqueles contribuintes que têm subvenções para o investimento, notadamente ligado também aqui à questão do crédito presumido, né, e que por uma razão ou outra, para fazer jus a esse crédito presumido, são obrigados a abrir mão de crédito. Então fica aqui um alerta, né, um destaque. Essa matéria, ela, é lógico, deve ser passível de discussão em termos jurídicos sobre a questão tributária, se essa vedação à deduzibilidade do estorno pode ou não valer, né, se seria legal, mas fica o nosso destaque em relação a essa questão. Créditos presumidos, onde, por um lado, o contribuinte faz jus à não tributação para fins de imposto de renda e contribuição social, mas se ele está vinculado a um estorno de crédito, a Receita Federal, o entendimento dela é que esse estorno é não dedutível, essa despesa do estorno seria não dedutível. Aí nós temos várias outras questões que ficam relacionadas também às subvenções e que poderão no futuro a Receita Federal ter uma interpretação semelhante. Então, fica o nosso destaque em relação a essa matéria. No caso de dúvida, aí, os nossos clientes nos contatem para a gente ver as providências serem tomadas, mas em termos federais, seria esse o ponto de hoje. Então, fique agora na sequência com os colegas Luiz Antônio, na área do ICMS, e na área previdenciária, o colega André. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá. Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar algumas alterações na legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. A primeira alteração refere-se à possibilidade de utilização do saldo credor do ICMS, no caso, com o ICMS substituição tributária, que passou a ser admitida
pelo Decreto 57.145, agora do dia 21 de agosto. Conforme a nova alteração, na situação em que a apuração do ICMS próprio resultar em saldo credor, esse saldo poderá ser utilizado no próprio estabelecimento ou mediante transferência a outros estabelecimentos do mesmo contribuinte localizado aqui no Estado, na apuração do imposto decorrente de responsabilidade por substituição tributária. Essa compensação entre ICMS próprio e o de substituição tributária era vedada pela legislação. Agora, a partir de 21 de agosto, passou a ser permitida. A Secretaria da Fazenda informa que deverão ser publicadas instruções a respeito dessa compensação do saldo credor normal ou relativo ao ICMS próprio com o ICMS de substituição tributária. Também foi publicada nova versão da nota técnica da nota fiscal eletrônica, essa nota técnica de número 3 de 2016, na versão 3.60, atualizando então a tabela de NCM para vigorar a partir de 1º de novembro de 2023. Essa alteração exclui o NCM 190120, que significa misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e indústria de bolachas e biscoitos, e inclui novos códigos, segregando em itens específicos as massas para a preparação de pão sem adição de grãos ou sementes integrais congelada, no NCM 190120-10, e as com adição desses ingredientes no NCM 190120-20. As outras massas e misturas foram classificadas, então, no NCM 190120-90. Também foi incluído o código 3004-9098, vinculado a medicamentos. Então, é importante que os contribuintes já se preparem e preparem os seus sistemas para adotar os novos códigos NCM a partir de 1º de novembro, para evitar transtornos na emissão dos documentos fiscais. Em relação aos documentos fiscais, a emissão de nota fiscal eletrônica por contribuinte pessoa física ou microempreendedor individual, MEI, de acordo com o Decreto 57.153, terão sua validade jurídica, autoria, autenticidade e não repúdio garantido pela assinatura eletrônica avançada do contribuinte, realizada pela chave privada fornecida pela administração tributária, assinatura eletrônica qualificada do provedor da assinatura e autorização de documentos fiscais eletrônicos, e pela autorização de uso concedida pela Receita Estadual antes da ocorrência do fato gerador. Tivemos ainda a publicação da Unidade de Incentivo do Fundopem, a UIF, para vigorar no mês de setembro de 2023, no valor de R$ 33,60. Esse valor é utilizado para fins de cálculo do benefício do crédito presumido do ICMS concedidos para as indústrias gaúchas que possuem termo de ajuste aprovado pelo governo do Estado. Por último, foi publicada uma notícia sobre a instituição de autorregularização do ITCD, o Imposto de Transmissão Causa, Mortes e Doações. A matéria foi divulgada no site da Secretaria da Fazenda no último dia 24, informando que os contribuintes têm até o dia 31 de agosto, agora, no final do mês, para aderir ao referido programa de autorregularização do ITCD, promovido pela Receita Estadual. Então, eram essas as informações da área fiscal quanto às alterações na legislação do ICMS e do ITCD do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.
Bom dia a todos. Nesse mês de agosto, o assunto que tem monopolizado as conversas no departamento pessoal das empresas tem sido o FGTS Digital. Todas as semanas temos tido novidades e hoje não vai ser diferente. Na semana passada, tivemos a publicação da portaria número 13.211 do Ministério do Trabalho e Emprego, dispondo sobre a implementação e a operacionalização do FGTS Digital, trazendo as seguintes principais informações. Quanto ao cronograma de implantação do FGTS Digital, teremos duas etapas de implantação. A primeira etapa será em ambiente de produção e em operação limitada, e a segunda será em ambiente de produção e em operação efetiva. A primeira etapa servirá para que o usuário possa testar o FGTS Digital antes do seu início em operação efetiva, utilizando-se dos dados reais transmitidos ao e-social, com possibilidade de simular, sem qualquer valor legal, a geração e o recolhimento de guias. Já na etapa desenvolvida em ambiente de produção e em operação efetiva, o empregador será obrigado a elaborar a folha de pagamento e declarar os dados relacionados aos valores do FGTS no e-social e prestar as informações relativas à base de cálculo da multa do FGTS em favor do trabalhador desligado. Depois temos a questão do acesso do usuário ao FGTS Digital, que será realizado mediante autenticação da identidade digital na plataforma gov.br, com selo de confiabilidade no nível prata ou ouro. O acesso da pessoa jurídica ou equiparada será efetuado pela pessoa física que a represente legalmente perante o CNPJ. No primeiro acesso ao FGTS Digital, o usuário deverá conferir os dados cadastrais e informar pelo menos um endereço de correio eletrônico, telefone de contato e frase de segurança. Já a geração da guia do FGTS Digital deverá ser realizada pelo empregador mediante utilização do respectivo sistema, que considerará os dados e as informações declarados no e-social por ocasião da elaboração da folha de pagamento e declaração de outras informações e no FGTS Digital, em relação ao histórico de remunerações e afastamentos ou ao valor total da base de cálculo da indenização compensatória do FGTS, quando cabível. Cabe o alerta de que, em relação aos faturadores ocorridos até o início da etapa de produção e operação efetiva, o FGTS mensal continuará a ser recolhido pelas guias geradas pelo empregador no Conectividade Social e demais sistemas a ele integrados e até o dia 7 de cada mês. E para os fatos geradores ocorridos a partir da data de início da etapa de produção e operação efetiva, será obrigatória a utilização da guia do FGTS Digital para o seu recolhimento, bem como para os valores do FGTS decorrentes de fatos geradores relativos a competências anteriores declarados em competência de apuração ocorrida a partir desta data. A maior novidade é que, a partir do início da operação efetiva do FGTS Digital, o prazo de recolhimento do Fundo de Garantia mensal passará a ser o 20º dia do mês seguinte ao da competência. Quando isso acontecer, a guia do FGTS Digital será recolhida exclusivamente pelo arranjo de pagamentos PIX, instituído pelo Banco Central do Brasil. Já o empregador doméstico, o MEI e o segurado especial continuarão recolhendo o FGTS juntamente com o DAI mensal, gerado pelo e-social. Apenas o FGTS rescisório do MEI e do segurado especial será recolhido pelo FGTS Digital, em substituição à GRRF gerada pelo Conectividade Social. Dessa forma, se o MEI ou o segurado especial demitir um trabalhador por um motivo de desligamento que gere direito ao saque do FGTS, deverá registrar a rescisão no e-social. Na sequência, deverá acessar o FGTS Digital para gerar a guia com os valores do Fundo de Garantia incidentes sobre o mês da rescisão. 13º proporcional, FGTS do aviso prévio indenizado
e a multa do FGTS, que será 40% ou 20%. Além disso, no mês do desligamento, o MEI e o segurado especial ainda terão que emitir o DAI no E-Social para recolhimento da contribuição previdenciária. Por fim, cabe informar que as publicações relativas a manuais de orientação, bem como outras orientações operacionais, serão divulgadas no sítio eletrônico oficial do FGTS Digital, no portal gov.br, disponível no endereço eletrônico gov.br/FGTS Digital. Essas seriam as informações que gostaríamos de transmitir no painel tributário de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.